Boa live. Aonde que é, amor, que coloca aqui? Pra fixar? Você digita. Onde? Aqui. Vai pro site dele? Uma frase dele. E como é que faz para ficar fixo aqui? Olá, pessoal, tudo bem? Obrigado aí pela participação, que já está chegando o pessoal aí. Eu estou tentando fixar aqui, mais para baixo um pouquinho. Estou tentando fixar aqui o título da nossa live, né? Para que as pessoas possam ver sempre que... Ah, e sim, se não é a esposa da gente aqui, né? Daqui a pouquinho, então, a gente está começando a live com o chefe César Costa, né, do restaurante Corrutela, onde a gente vai falar um pouquinho sobre a entrada dos restaurantes, a adesão do orgânico nos restaurantes, né? Então nós estamos aí numa outra época e a gente está precisando fazer essa inserção, né, dos restaurantes da alimentação orgânica, e a gente quer saber direto de quem usa, como que é ter um restaurante orgânico, né? Então daqui a pouquinho o chefe César está chegando. Ele é proprietário do restaurante Corrutela, né? Que fica, ele vai passar para nós o endereço ali na Vila Madalena. Então nós vamos tá falando um pouquinho sobre a alimentação orgânica nos restaurantes, né? E amanhã, no mesmo horário, às 16 horas, nós vamos ter um bate-papo com a doutora Sandra Belmonte, e ali nós vamos falar sobre a comida de verdade, né? Se é possível a gente suprir a necessidade de alimentação mundial com alimentos orgânicos, porque também é um outro tema muito difícil da gente conseguir falar, né? Espera só um pouquinho aqui, gente, que eu vou ver como é que eu faço para colocar ele aqui. Ele que tem que pedir pra entrar. Deixa eu ver aqui. Opa! É isso aí! Tudo bem, chefe? Tudo bem com você, Morikawa? Boa tarde! Aqui é Boa um tarde a prazer. você, a todo mundo que tá nos assistindo aí. Com grande alegria que, mais uma vez, a gente se encontra aí para bater um papo sobre orgânicos, restaurante, alimentação, nosso eu interior, né? É isso aí, eu estava aqui agora, inclusive meio embananado para conseguir fixar o chefe César aqui do restaurante Corrutela, Corrutela, né? Aqui na tela para ficar fixo. E aí eu falei, ué, mas já está chamando ali, falei, deixa eu dar uma olhadinha, né? Então, pessoal, olha, é uma tarde muito legal que a gente está passando aqui, esse momento que nós vamos passar junto, todo mundo em casa. Estava falando que amanhã nós vamos ter a presença da doutora Sandra Belmonte, para falar sobre a nutrição e o orgânico. Será que nós temos condições para alimentar o mundo todo daqui a pouco com 9 bilhões de pessoas, né? Essa é uma pergunta, César, que muito fazem para a gente, né? E dentro dessa situação de alimentar as pessoas, nós fizemos uma seleção dos amigos da gente, quem que a gente poderia convidar que tivesse assim esse engajamento com os orgânicos, né? Nós temos, graças a Deus, muitos chefes hoje que já têm essa pegada, vamos chamar assim, mas mais do que isso, nós temos parceiros assim como o chefe César, que foi um prazer a gente estar trazendo para divulgar quem ele é, o trabalho dele, né? Não é porque ele está aqui agora me vendo, não, que eu estou falando isso, mas na verdade a escolha do Grupo Corim para poder trazer o chefe César para a gente, né, já é uma coroação, uma consagração
de que ele é uma pessoa engajadíssima no segmento de orgânicos. Mas o chefe também vai explicar para nós, né? Tem vários níveis de engajamento, né? Tem engajamento assim, a pessoa liga e compra uma coisa, né, chefe? E tem Com os outros certeza. níveis que o chefe vai falar aí, né? Então, chefe, bem-vindo para nós aqui e é um prazer ter você aqui. Obrigado, Corin, Morikawa. Bom, para quem não me conhece, meu nome é César, eu tenho 29 anos, sou chefe de um restaurante que se chama Corrutela, fica na Vila Madalena, e desde o primeiro dia, desde o início do restaurante, que hoje já tem 2 anos, a gente tem esse compromisso com o orgânico, que na verdade é um compromisso com o orgânico e com você mesmo. Porque é muito fácil você começar a comprar orgânico e deixar de comprar e não comunicar para ninguém. Então a gente se orgulha muito de, desde o primeiro dia que o restaurante abriu, a gente só compra da Corin, a gente acredita muito, a gente já tinha essa admiração e a Corin me proporcionou, deu uma abertura muito grande para todas as dúvidas que a gente teve durante esses 2 anos de saber de onde vêm as coisas, como é feito, como é que é essa cadeia, porque a gente sempre teve a gente sempre se importou muito em ter certeza que sustentabilidade não é só comprar orgânico, mas é ter certeza que você está comprando de uma empresa que tem princípios, valores, que ela é aberta a mostrar aquilo, ela responde as perguntas. Então é uma relação que eu tenho muito orgulho de trabalhar com vocês e de passar para os nossos clientes aquilo que vocês nos passam. Isso é muito importante. A gente Legal. passar essa segurança fisiológica do orgânico, sabe? E César, me conta um pouquinho da sua carreira, como é que o César, depois que você nasceu, começa assim, você nasceu e aí? Como que você entrou nessa, quando que despertou pro orgânico assim? Foi quantos anos de idade você tinha? O que que você fez na vida para você cair nesse barco que é contra a corrente, mas que no fundo é o que sempre fomos na vida, né? Como é que você chegou nos orgânicos? Conta pra gente. Vamos lá. Eu sou de Piracicaba, interior de São Paulo. Comecei a Mentira. cozinhar cedo, com 17, 18 anos, no Grande Hotel Senac. Vim estagiar em São Paulo, comecei a entender um pouquinho o que acontecia, né? São Paulo sempre foi muito vanguardista em relação às cidades do interior. E no final da faculdade ali, eu consegui um intercâmbio, fui estagiar em Praga, na República Tcheca. Ah, você estagiou em Praga. Sim. Então, tive 1 ano de República Tcheca ali. E tive contato com muitos pequenos fornecedores, entendi a importância do produto, mas quando eu voltei da República Tcheca, eu consegui um emprego em Berkeley, na Califórnia. E lá era um restaurante que há 46 anos ele trabalhava só com produtos orgânicos. Então é muito legal que no ponto, quando você é jovem, você está ali com 18, 19, 20 e poucos anos, você ainda está naquele ponto de bala mole que a gente fala. Você está formando as suas opiniões. Você está formando aquilo que faz sentido na sua cabeça. E, graças a Deus, nesse momento da minha vida, eu só estive em contato com restaurantes orgânicos de pequenos produtores. E na sequência da minha carreira, que depois dos Estados Unidos eu fui para Copenhague, depois para França, Inglaterra, sempre trabalhando em cozinha, trabalhar com orgânico se tornou uma coisa muito natural. Muito natural, porque eu estava em lugares que faziam isso há décadas. E quando eu voltei para o Brasil, eu comecei a vasculhar, não poderia ser diferente, eu não ia querer beber de outra água, na verdade, né? Entendi. E o Corrutela surge como um projeto realmente de ser muito honesto com o orgânico, porque eu acredito, por exemplo, o óleo, vamos dar o óleo aí da Corin que vocês têm. No fim, você cozinhar com óleo orgânico é você pensar no outro, é você pensar na sua família. Porque no fim, no sabor, você sabe que não vai ter aquela diferença tão Nem evidente sempre, né? para De o alguns produtos. consumidor.
de alguns produtos. Então, eu acho que o orgânico ele entra muito na ética. Muitas vezes eu mostro os olhos para os clientes e falo assim, ó, isso aqui é uma coisa que você não vê, mas é um custo que a gente assume em respeito a você, a sua família, porque a gente quer que você esteja realmente consumindo orgânico no conjunto da obra. E isso é um ponto que eu gosto bastante do restaurante da empresa que nós criamos como um todo, que é isso, é o conjunto da obra, ele é muito orgânico. Realmente temos algumas dificuldades de se encontrar laticínios orgânicos, leites. Sim, realmente temos. Mas eu acho que no fim o que importa é isso, é o conjunto da obra e o quanto você é ético com você mesmo. Legal. Ô, chefe, e conta para nós, dá o endereço do restaurante, o site, porque já estão Claro. pedindo aqui, a Janaína e a Heloísa dizendo assim, eu amo Corrutela, mas tem muita gente também perguntando aqui, onde é o Corrutela, né? Então, Vila Madalena, mas assim, se é possível você passar o endereço, um site, se Com tiver, certeza. para que a gente possa fazer. E eu queria que você fizesse um tour, porque eu conheço o Corrutela, a Aileen me levou lá, né? Aliás, você com a Aileen ali fizeram uma live super bacana, eu adorei assistir inteira ali, né? E ali, a Aileen que me levou a primeira vez ali, né? A super conhecedora de restaurantes. Aí ela falou: vou te levar num amigo ali, que ele já quer te conhecer também há um tempo, né? E depois você conta que a gente descobriu que a gente já tinha laços muito anteriores, né, César? E nem sabíamos, né? Com a bioorgânica. E aí, mas faz um tour pelo seu restaurante, o endereço, onde ele é, quais são os pratos, o que que ele serve. Vamos lá. O Currutela ele é um restaurante pequenininho, ele fica na rua Medeiros de Albuquerque, 256, na Vila Madalena. Ah, ele é um restaurante que ele tem algumas coisas diferentes e super interessantes. No caso, vou fazer um tour como se a gente estivesse entrando lá. Então você entra lá, você vai encontrar um painel de energia solar, então é um restaurante que ele é sustentável em relação ao... Sustentável. Isso, perfeito. Tem uma composteira também, ou seja, tudo resíduo orgânico, papelão, lixo, a gente coloca nessa composteira através de ação enzimática em 24 horas, 30 quilos de lixo, não gosto de falar lixo, mas de resíduo vai se reduzir a 10, 15% do volume. Nós temos um moinho de pedra no restaurante, ou seja, a gente pega o grão do milho, moe no Marcelo restaurante, tem. faz o fubá, faz as receitas. A gente faz chocolate dentro do restaurante, que é muito legal também, é um processo Mas e o moinho? Como é que é encantador. esse negócio do moinho aí? Me explica direito. O moinho é um moinho que vem de Minas Gerais, é um moinho de pedra, antigo, de 1989, e é muito bacana você moer o grão fresco. O grão é a vida, né? Então, um dos diferenciais ali, quando se fala de farinha de milho, é tela fresquinha, integral. E a gente trabalha com produtos muito simples, assim, a gente tenta um pouco o bacana, a reflexão que eu gosto muito do orgânico é você comer, seja uma farinha, seja uma semente, um arroz, um feijão, e você se perguntar assim, o quanto gosto de arroz tem o arroz que eu estou comendo? O quanto gosto de feijão tem o feijão que eu estou comendo? O quão gosto realmente de frango tem o frango que eu estou comendo? Então, de certa maneira, trabalhar com orgânico faz a gente ter essa essência no restaurante, de quão gosto de chocolate tem o meu chocolate, quão gosto de milho tem o meu fubá. Mas você faz o chocolate lá mesmo? Sim, a gente compra o grão do cacau, Cacau, torra, torra. separa o nibs. A máquina que faz chocolate se chama melanger. Então é basicamente pedra com pedra, através do atrito ela vai refinando um bom açúcar orgânico e está pronto depois de 40 horas aí. Então quer dizer que se eu for ao Corrutela, eu que eu digo, quem está assistindo a gente, consegue ver isso lá ao vivo? Você consegue deixar a gente entrar lá para ver esse moinho de pedra de mil e quanto? Consegue. Tanto é que no momento antes da quarentena, né? Ah, Parte da experiência realmente, quem quiser tá livre para pedir, perguntar, a gente mostra, explica como faz. Dá para provar o nibs, dá para provar o grão do cacau.
Então, é muito importante a gente conseguir mostrar para as pessoas que isso é possível. Na verdade, quanto mais gente a gente conseguir influenciar a comer orgânico, a ter controle dos processos, que isso é uma coisa que eu acho que nós temos em comum. A Coren é uma empresa que tem muito controle de todos os processos, desde os fornecedores para alimentar os animais, até a cadeia, até chegar na mesa das pessoas. Então a gente vê que a gente tem muita coisa em comum, muitos valores. Isso é muito legal. Legal, chefe, tem aqui a Luísa dizendo assim, ó, eu fui, hein? E aí um outro grupo, o pessoal brechó da turma aqui dizendo, tô louca para ir conhecer o restaurante, né? E acho que vocês devem mesmo ir conhecer, porque é como eu estava dizendo, né? Existem restaurantes de três níveis. Existem os restaurantes de nível que comercialmente adotaram essa proposta do orgânico para não ficarem para trás. Então, a gente chama de portfólio, né? Execução por portfólio. Então, o que que ele faz? Põe uma salada ali orgânica, põe alguma coisa orgânica, né? Aí teve aqui uma pessoa que perguntou, mas se eu for lá, chefe, eu consigo comer um frango orgânico, né? Então, consegue, chefe? Com certeza, com certeza. Então, e aí... No momento, eu gostaria até de falar de uma salada que a gente tem lá que representa bastante a Coren. É uma salada simples de folhas, mas a gente pega a sobrecoxa do frango, a gente cozinha ela, desfia, e a gente conseguiu pegar a pele do frango, que é uma coisa super pouco aproveitada. Muito então, pouca, chefe. Um torresminho de pele de frango. Fantástico. Então, naquela salada tem o ovo da Coren, vai ter o frango, a pele do frango, assim, sabe, de cabo a rabo, todos sabe, todas as partes do frango, assim. Isso. Importantíssimo usar as partes. É importantíssimo falar que hoje em dia, com toda essa alta do delivery, não existe mais nenhuma diferenciação no mercado de restaurantes, principalmente delivery, em relação ao orgânico. Então, mais do que nunca, se torna uma relação de confiança. Porque as pessoas não estão mais vendo, não existe nenhuma certificação para restaurante, ou seja, eu sou orgânico porque eu falo que eu sou orgânico, mas eu provo que eu sou orgânico. Isso correto? é um assunto que eu queria abordar com bastante profundidade, sabe, chefe? Até só estão dizendo aí para falar de novo o endereço, é Rua Medeiros de Albuquerque, 256, é isso? 256, perfeito. 256 na Vila Madalena, São Paulo, né? Pessoal que está de fora aí, assim que acabar a quarentena, não só a quarentena, né, chefe? Quando estabilizar, porque a gente sabe que a quarentena é para evitar o boom do sistema público de saúde, né? Mas esse vírus ele vai fazer parte aí da nossa rotina e essas condutas todas de barreira sanitária, tudo que a gente está fazendo em casa, né? E nos nossos costumes, o chefe vai falar aí daqui a pouquinho do restaurante como está fazendo lá, porque está rodando, né, chefe? Tá rodando. Tá rodando. A gente trabalha com delivery. Delivery, né? Então, mas eu queria justamente perguntar isso. Eu tenho duas perguntas aqui. A primeira, o Marcelo, que está lá ouvindo a gente, ele falou assim, um pequeno restaurante, né? Ele deve começar a mudança de aderir ao orgânico. Qual o caminho das pedras, chefe? O orgânico, ele é uma questão de atitude. Na verdade, assim, a atitude, o que é? É ligar para o fornecedor e falar, gostaria de trabalhar com o seu produto, você pega o seu CMV e enfim, você encaixa. Existe um certo repasse de valor quando você trabalha com orgânico. Não só valor monetário, mas tem os valores de você estar oferecendo comida orgânica para o seu cliente. Isso é um diferencial. Mas é fácil? Depende da cidade. Algumas cidades têm uma logística um pouco mais avançada, outras cidades vai ter um pouco mais de dificuldade. A gente sabe que o Brasil é muito grande, mas ao mesmo tempo é uma questão de pesquisa, de procurar. Nos grandes centros, com certeza, é um pouco mais fácil. Interior, essas coisas, você sabe que muitas vezes pelo Brasil ser tão grande, não é uma coisa que chega tão rápido, né? Então,
Viu, chefe, só concluindo ali, o primeiro restaurante que eu falei é aquele que inclui de portfólio, né? Só para ter, só para dizer que não tem, na verdade, né? E a gente recebe muitas ligações assim. Mas aí depois tem o outro restaurante que ele quer ter porque é um bom nicho de mercado e economicamente ele é bom. Mas eu gosto mesmo de enfatizar o terceiro nível, que é o nível de maior profundidade, que é o nível onde se encontra o Corrutella e o César, né? O chefe César Costa, que é o quê? É aquele que respira orgânico, é aquele que pensa como orgânico, né? Às vezes eu fico imaginando lá, chefe, conta para nós como é que é fazer uma salada e você escrever o nome da salada ali e não ter. Como é que é isso no restaurante? É, Você escreve lá, é, por exemplo, vai usar rúcula, mas aí não tem rúcula. Como é que você faz isso? tá suscetível, tá suscetível. Trabalhar com orgânico, principalmente Isso é muito bacana da parte da Corin, não existe oscilação nenhuma, você consegue trabalhar com os produtos, isso é excelente, em qualidade máxima o ano todo. Na parte de hortifruti, principalmente, você vê esse reflexo da oscilação de produtos. E isso é um reflexo da natureza, está tudo certo. Existe a época da couve-flor, existe a época do brócolis, tem a época do tomate. Então, até quando você trabalha local, uma grande chuva, por exemplo, pode acabar com... Como a gente se baseia em basicamente 3 fornecedores de hortifruti, se choveu nesses 3 espaços, você pode ter É. certeza que não vai ter muita folhagem, sabe? Você tem que readaptar, porque a natureza está aí, ela está fornecendo sempre, né? Mas e o seu consumidor? Porque eu fui vender uma vez em restaurante, aliás, a Aileen entrou aí, ela tá falando assim, dois queridos, né? Ela é querida também. Eu tava olhando a sua live lá com o César, né? E eu falei, poxa vida, perdão. Mas uma vez, César, eu fui vender para um restaurante, comercializar, né, a primeira vez, um restaurante convencional. E aí eu perguntei para ele, né, você não quer colocar um prato orgânico, né? Porque é importantíssimo os restaurantes terem, no nosso ver, e é isso que a gente está ouvindo de você. E aí a pessoa falou assim, não, mas eu não quero trabalhar com orgânico, não. Uma vez eu botei uma salada de rúcula com tomate seco, na época, né, dos anos 90, era raro ter até a pizza não existia essa combinação de rúcula com tomate seco. Aí eu falei, ele falou assim, mas eu não tenho interesse nenhum em comprar orgânico, sabe, César? Sabe, chefe? Porque ele falou assim, eu vou colocar no cardápio, está escrito lá, rúcula com tomate seco, mas aí no dia eu ligo e vocês vão me dizer, não tem rúcula. E isso é inadmissível. Então essa palavra ela ficou muito na minha cabeça, sabe? Quando um cardápio ele passa a ser maior do que a mãe natureza. Voltou? Voltou, voltou. Ô César, que parte que você ouviu aí? Até que parte você ouviu? Alô? Oi, César. Eu tô te ouvindo. Tá me escutando? Eu estou bem aqui, mas eu não sei. Eu te escuto bem, tranquilo. Tranquilo. A sua imagem para mim tá pixelizando aí, mas pessoal, tá conseguindo ver aí? A Sandra tá dizendo que travou aqui, mas legal, Aqui né? já Essa palavra. voltou, Já aparentemente. voltou também. Então, César, essa que é a minha pergunta, recapitulando aí, eu não sei quanto que truncou, né? Eu indo vender, a pessoa disse, é inadmissível trabalhar com orgânicos, vocês não funcionam, vocês não têm constância. Onde já se viu eu colocar num cardápio uma salada de rúcula com tomate seco e você não tem a rúcula. Então, o que que eu fico? Qual é a minha cara que eu fico para o meu cliente?
Então aquilo me deixou deveras chateado, porque eu falei assim, quão distante da verdade a gente ainda está, né, César? Então eu queria saber como é que você lida com isso. Você escreve rúcula lá, e quando não tem rúcula, o que que você faz? Ensina pra gente aí. Olha, trabalhar com orgânico, você sabe bem que acompanha um pouco de trabalho educacional. A gente tem que contextualizar, a gente tem que explicar o porquê. Não basta simplesmente servir. É, o, 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 exatamente isso. A gente imprime, a gente tem a impressão do cardápio. Não é todos os dias, mas quando tem alguma mudança, a gente simplesmente muda. E, a natureza é um pouco assim. Se não tem rúcula, tudo bem. Existem diversas variedades de folhas amargas que podem estar no lugar da rúcula. Então você cria essa flexibilidade, você vê todas as possibilidades que você tem de trabalhar com orgânico é muito maior. Você consegue beber de mais conhecimento. Isso é muito bom para o profissional que trabalha também. E seu Você cliente aprende... não reclama disso? Não. Eu acho que o pessoal que vai lá, ele já é um pessoal que gosta, principalmente porque é um restaurante que grande parte do cardápio são legumes, são vegetais. Mas Isso. quando tem uma carne, quando tem alguma proteína, é uma proteína de qualidade absurda. Ah, Então, se tem um frango, é um bom frango. Se tem uma carne, é uma boa carne. Se tem um ovo, é um bom ovo. E isso não significa que eu seja um restaurante vegetariano. Isso reflete um pouquinho de como nós, Corrutela, como restaurante, como eu, César, eu acredito um pouco como deva ser a alimentação do ser humano, que não é nem ser vegano, também não é comer carne o dia inteiro, a gente acredita muito no equilíbrio. Eu acho que vocês também têm essa consciência, né? tem sim, chefe. Até aqui tem uma pergunta da Maria Helena, né, Serrano, ela está dizendo assim, chefe, o seu restaurante é 100% orgânico? É ou não é? Como é que funciona essa parte? Vamos lá. Não é. É mentira se eu falar que é 100% orgânico, porque assim, Sim? pimenta do reino, eu não consigo ter uma pimenta do reino certificada. Leite, quem conhece bem o mercado de orgânicos no país, sabe que a gente não tem grandes laticínios. Não. Então, o meu leite ele não é orgânico, mas ele vem de uma fazenda que se chama Atalaia, fica em Amparo. Eu conheço todos os cuidados que eles tomam, eu já fui, eu já visitei. Então, você sabe, eu que tenho a consciência que eu sou bastante orgânico para falar no conjunto da obra, eu falo que eu não sou 100%. Mas, cara, hortifruti, ovo, carne, óleo, castanhas, frutas, Arroz, vinagre, legumes, arroz, frutas, sabe? né? Exato, exato. Então, assim, em tudo que a gente consegue ser orgânico, a gente é com certeza. Existem as limitações, não adianta eu virar e falar, sabe, que e que você tem que ser honesto, né? Mas você sabe que esse é o princípio, né? Eu estava falando desses 3 níveis de restaurantes, né? Aquele que só põe para portfólio, aquele que põe porque é um bom nicho de mercado e aquele que verdadeiramente é a essência do dono, que é o seu caso, que é a essência da pessoa, né? Mas eu também acho que pessoas iguais elas se encontram por afinidade, né? E você tem o consumidor dos 3 níveis também. Aquele que fala que come orgânico porque é bacana, aquele que na casa dele, quando vem alguém, põe alguma coisa orgânica porque é cool, é chique, mas e aquele que verdadeiramente ele vai se virar com o que tem, respeitando as leis da natureza. E é essa pessoa que está indo no seu restaurante, chefe. Você tem uma aura, assim, uma energia vital, né, nos seus alimentos, quando você faz, que a gente percebe, né? E também lá na live da Aileen você estava citando bastante uma coisa que nós somos partidários, que você citou, que é o quê? A carne, ela deveria ser um coadjuvante, né? Eu costumo explicar, chefe, nos lugares que me perguntam, quanto de carne comer carne. A igreja messiânica, na qual Mokichi Okada, né, que ele fundou,
a filosofia da agricultura natural de Mokichi Okada e a Igreja Messiânica. Mokichi Okada, ele diz para nós nos ensinamentos, ele escreve, que lá na frente nós seremos praticamente vegetarianos. Né? Que ele diz que a gente não é vegetariano ainda, porque os vegetais estão muito corrompidos com transgênicos, com agrotóxicos. Mas olha que interessante, chefe. Mokichi Okada tem um ensinamento que diz assim, que quando a humanidade já puder diminuir o consumo de carnes, eu nunca vi nenhum líder falar isso, que Deus enviaria doenças nos animais, como que dizendo, é melhor diminuir o consumo da carne. Então ele disse uma coisa que eu acho importantíssimo falar, que é o que a gente segue, o que você segue no seu restaurante, que que a carne, parar de comer carne é uma providência divina. Ele diz assim, não se preocupem, porque vai chegar uma hora que você vai ter medo de comer, né? E um dado importante, chefe, o Brasil, ele consome per capitamente, somando as 4 proteínas, né? Que é boi, frango, peixes e suínos. Nós estamos falando aí em 120 quilos, 115 quilos habitante ano. Então, É se tem muita coisa. Nossa, se tem um vegetariano, se tem um vegano, então alguém já comeu 230, né? Então, realmente é um número alarmante. E aí a gente explica que se nós temos 32 dentes e temos 4 presinhas rasinhas ali, né? Então nós não somos nenhum felino, nenhum jacaré que precisa comer carne o tempo todo. Ali a dentição dele já é o primeiro processo do sistema digestório dele. E também não somos um bezerro, que nós não temos presa. Então nós somos onívoros, né? Mas nessa consequência é o que a gente fala. Mesmo a gente sendo produtor de carnes, o chefe César sabe disso, a Aileen sabe disso, nós queremos assim, o nosso bovino é um bovino criado a cada 3 hectares. A Aileen foi ver. É meio doidinha da cabeça, entrou no avião pequenininho com a gente lá, e o chefe César está mais que convidado, a gente até falou, né, chefe, assim que voltar, Ainda com o Danilo não conseguimos bater a agenda, né? não deu ainda, né? Mas agora com a restrição aí, a gente vai respeitar em casa, mas realmente é uma situação que nós somos partidários. E quando eu fui lá no Corrutela, eu vi essa questão de o cardápio ser feito de uma forma muito balanceada, né, chefe? Como que você vê esse balanceamento de carnes e vegetais e grãos? Como é que é isso lá? Vamos lá. É muito alinhado com isso que foi colocado agora. E a carne, ela sempre está acompanhada de muitos legumes, muitos vegetais, muitos grãos. É uma questão de proporção, na verdade. Apesar de a gente ser muito reconhecido como restaurante vegetariano, algumas pessoas até perguntam se é um restaurante vegano, e a nossa resposta é sempre não. Imagina, a gente sempre busca o caminho do meio, o equilíbrio. Tem muita gente aí perguntando como a gente faz com peixe. Tem muita gente curiosa. Peixe na minha opinião, são 2 possibilidades. Uma é trabalhar com pessoas como vocês, que têm a truta, têm a tilápia, são produtos de qualidade. Nós não usamos ainda no restaurante, mas conheço os produtos. No Corrutela, especificamente, a gente trabalha com peixe de mar. Para quem tem uma dúvida assim, da nossa ética em relação a peixe de mar, é peixe pequeno, cardume, não peixe muito grande, com idade muito avançada. E sim, dá para trabalhar com peixe, dá para ser sustentável. Onde fica o restaurante? Fica na Rua Medeiros de Albuquerque, 256, em São Paulo. Vila Madalena. Na Vila Madalena, perfeito. Já teve aqui uma pessoa agora de uma empresa de orgânicos que trabalha inclusive com a Cone lá na loja, ele vende para a loja, né? É a La Naturelle. Ele está falando, chefe, eu vou mandar uma bolsa térmica aqui para você conhecer os sabores, o que tem, né? Tem também alguns amigos da gente na parte de laticínios, né? Como é que é? O Ricardo Schiavon, acho que é lá da Nata da Serra. Tem um time, né, que é bastante focado nisso, né, chefe? E uma das perguntas também que chegou aqui, chegou dizendo, a Diane, ela está perguntando assim, mas chefe, nós sabemos que é orgânico o produto quando ele está
dentro da embalagem, porque tem a certificação do sistema Cisorg brasileiro, do selo de orgânicos brasileiro, às vezes vem com o selo de uma certificadora independente, né, que é o IBD, nós temos várias certificadoras aí, a IMO Control, né, a Ecocer e tal, e aí ela está falando, mas e aí? Aí eu cheguei no restaurante e vem um prato e lá diz que o frango é orgânico, que o alface é orgânico. E como que se dá essa questão da certificação dentro do orgânico? É a pergunta da Daiane. Exatamente. Porque assim, vamos assumir que quando você vai comer, você vai no restaurante, É. você nunca vai virar e vai pedir a nota fiscal. Você não sabe, está no momento de lazer, você não está no momento de investigação. Infelizmente, você tem que acreditar e conhecer. É igual conhecer uma empresa. É, 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 eu, eu acredito na Corin, eu acredito nos selos, mas assim, se a Corin, eu acredito muito mais nos valores e na ética da Corin do que no selo da Corin em si. Eu acho que são equivalentes. A confiança é tão importante quanto um selo. E o selo da confiança é construído com tempo, com relação, com troca de conhecimento, com estudo da empresa. Infelizmente, no orgânico para restaurante, eu não tenho uma regra, porque assim, já vi até casos de restaurante de conhecidos que começaram a trabalhar com orgânico e tudo bem, nos 3, 4 primeiros meses ali, eles pararam de comprar orgânico. Então, vou falar para vocês, você acha que eles escreveram uma nota aberta assim, pessoal, eu gostaria de avisar o público que não bateu a conta, não fechou a conta, estou parando de comprar orgânico e estou mandando essa mensagem aqui para ser honesto. Então, não. Na verdade, isso é muito, muito complicado, sabe? Então, não tem outro caminho que não seja confiança. Confiança é a base de tudo, né? Confiança, Exato. conversa e troca mútua aí. É verdade, viu, chefe? Porque mesmo se você, hoje, os supermercados, né, eles são obrigados a se certificar de orgânicos caso eles venham fazer uma manipulação, né? Então, por exemplo, se ele comprar uma carne Corin, um frango Corin, ele quiser fazer um bife, ele quiser fazer um trabalho ali com ele, né? Ou ele quiser comprar o arroz da Corin junto com os grãos e fazer um prato ali na rotisserie dele, tudo bem, mas num restaurante, no supermercado, ele tem que se certificar pela certificadora de terceira parte para ele continuar usando o nome orgânico, né? Senão ele vai perder ali. Mas realmente é uma dúvida muito interessante ali da Daiane, porque é o que eu também acho, sabe? A qualidade. Teve um caso, né, chefe, nos Estados Unidos que eu estava ouvindo aqui a CNN e aí eu achei interessante porque a pessoa ela era alérgica ao amendoim. Então ela tinha que ter certeza que não tinha amendoim naquele prato. E ela veio a falecer porque comeu um prato no restaurante, né? E na composição dizia que não tinha amendoim. Então a gente imagina que, claro, é muito difícil você ter uma contaminação por um agrotóxico, um resíduo de um agente defensivo agrícola, né? Num prato assim na mesa. Mas a gente sabe que, infelizmente, existem resíduos, né? Então, imagina uma pessoa, né, que tem ali alguma alergia, algum componente, alguma coisa, e vai que, na dúvida, tenha algum resíduo desse. Então, é de realmente a palavra confiança, né? Eu acho que ela exprime bem, né, chefe? Eu acredito que seja nessa linha. Porque, assim, de certa maneira, o consumo de orgânico, você vê a diferença aquele que se enxerga, aquele que presta atenção em si. Se você não presta atenção em si, é que você não note diferença, mas se você presta atenção no seu metabolismo, no seu sistema imunológico, no seu intestino, se você presta atenção na sua pele, então assim, até se você tem essa percepção mais energética, assim, que o orgânico é uma comida com muita energia. Sim. Então, eu acho que o cliente do orgânico, no geral, ele tem ele se olha para dentro, ele tem
importância consigo mesmo, assim, de que eu quero me alimentar. O nosso corpo é feito de quê? Daquilo que a gente se alimenta. Então, quem come orgânico é aquela pessoa que ela não vai querer beber qualquer água, ela não vai se satisfazer com qualquer produto, com qualquer coisa, porque a alma dela ali sente que aquilo não alimenta, né? Ela precisa de alguma coisa verdadeira, ela precisa de alguma fruta mais pura, né? Teve até uma pessoa aqui, desculpa, eu não consegui pegar o nome, que ela disse que o sabor, né? Ele é muito marcante. Por exemplo, é uma verdade, sabe? Teve uma consumidora da Corin, César, é, que ela me encontrou numa loja e ficou sabendo que eu era o responsável da Corin. E aí ela falou assim: olha, é interessante, eu só como orgânicos, mas a minha neta, ela sente quando eu compro uma beterraba orgânica e uma beterraba da Corin, que a gente produziu muitos anos, né? A gente parou de produzir vegetais, na verdade, por uma questão sustentável, viu, chefe? Já explicando. Por quê? Eu não sabia esse pedaço da história de vocês. Vou contar. Nós começamos em 1994 a produzir, nós produzimos 300 toneladas de frutas, legumes e verduras em mais de 110 variedades por mês, né? E tínhamos mais de 200 produtores cadastrados, 30 caminhões e uma linha de frutas, legumes e verduras fantástica. Nós fizemos, junto com o pessoal do Dematê, ali o Sérgio Roma, o Dr. Sérgio Roma, o Dr. Dematê, na Cor em Agricultura e Meio Ambiente, nós fizemos um sistema de planejamento de produção de nível, eu diria que em níveis de alemão. Vamos falar no alemão, porque o alemão ele é muito metódico, muito certo e muito coerente no que ele faz. E aí, o que que aconteceu? Nós chegamos a um ponto, chefe, de eu me perguntar o que é que a gente estava fazendo, sabe? Porque uma declaração da família Robo, olha só, a família Robo, uma família de orientais, lá de Brasília, ela, um dia, a Corin, que quando faltava alface, a gente fez dimensionamento de microclima, sabe, chefe? Então, se, por exemplo, produz alface lá no sul, naquela época do ano, então a gente produzia o alface nosso, ele vinha de Curitiba. E a gente mandava a 2.500 quilômetros para Brasília. Então, por quê? Porque você entra numa linha de planejamento empresarial que você fala assim, não pode estar ruptura. Então, o que que você faz? Você começa a criar, produzir alfaces, estou falando do alface, mas a gente produzia beterraba, produzia tudo, né? Todos os itens do sorte de vegetais. E aí, o que que acontecia? A gente trazia, naquele momento que o alface estava mirradinho, lá no Distrito Federal, que o produtor estava tendo uma dificuldade enorme de produzir naquele local por causa da aridez, por causa do clima. Ele tinha que juntar, às vezes, 2, 3 pés de alface em um pacotinho para dar aquele peso mínimo de 250 gramas. E aí a gente trazia um alface com quase 1 quilo cada pé lá de Curitiba. E aí o que que aconteceu? Nós chegamos num nível de excelência de frutas, legumes e verduras que a gente estava muito bem. De repente, um produtor, esse da família Robo, chegou para nós e falou assim: olha, eu fiquei muito feliz essa semana. Eu falei: o que que foi? Ele falou: me falaram que um caminhão da Corin quebrou no caminho. E graças a essa quebra desse caminhão da Corin, eu consegui vender minha safra. Porque a Corin, ela, quando chega com o produto dela, os compradores de supermercado falavam assim: não, primeiro eu vou ver se a Corin tem. O que a Corin não tiver, eu ligo para você. Então isso foi uma coisa tão marcante na minha vida. Eu chamei toda a diretoria e falei: o que que a gente está fazendo, né? Se nós queremos incentivar a agricultura familiar, incentivar, né, que é a base do orgânico, incentivar os pequenos produtores de orgânico, o que que a gente está fazendo? Nós estamos fazendo uma pegada de carbono num produto orgânico que não adiantou nada ele não usar adubo, não usar agrotóxico, ele tem toda uma defesa social, e eu estou levando um alface a 2.500 quilômetros, entendeu? Então, nós paramos de produzir frutas, legumes e verduras e partimos para a linha que o pequeno produtor não consegue fazer, que são cereais, que tem a nossa linha toda, milho de pipoca, feijão, arroz, que precisa de área, precisa de dinheiro, precisa de produção, maquinário às vezes, né?
Então, hoje, a gente tem lá a Bioorgânica como um grande parceiro da gente. E aí, agora justifica eu falar o que eu ia falar. Que nós temos uma senhora que chegou para nós e falou, né? Olha, mesmo tendo beterrabas orgânicas e beterraba, ela falou, convencional eu não como. É amarga, não tem gosto de nada, né? Ela tem um sabor amargo. Mas a beterraba da Corin, ela é tão saborosa. Eu como ela como batata doce. Eu cozinho ela e como assim na dentada. Ela falou, e a minha neta foi criada assim. Então ela agradece muito, né? Então eu vi que realmente no restaurante, chefe, é o que a gente sente, sabe? É essa energia do alimento. Mas o chefe em si é que eu queria ver, sabe, chefe? A pergunta agora da nossa live que está finalizando é aquela que defende a tese do tema. Então, eu gostaria de perguntar para você o seguinte: qual a importância dos alimentos orgânicos nos restaurantes? Se você acha que isso é uma tendência ou não, né? E se economicamente é viável ou não, e para o consumidor final, qual a importância disso? Vamos lá. Eu acho muito importante. Eu acho que o orgânico, de certa maneira, ele é importante para o cliente, ele é importante para o dono, para o chefe que quer se alimentar. Então, de certa maneira, o orgânico é se importar com a cadeia, é se importar que você está comprando de uma empresa local, que você compra de uma empresa local que compra de outras empresas locais. É você garantir toda essa harmonia existente, sabe? O orgânico ele é para fazer o bem, de certa maneira, porque se você não trabalha com orgânico, é uma comida também, vai alimentar a pessoa. Só que a gente está falando demais, de alimentar fisiologicamente, de alimentar com coisa limpa, com coisa honesta, coisa pura, sabe? E quando eu falo pura nos processos, de você saber exatamente quem são aquelas pessoas por trás, quais são os valores dessa pessoa. Então, sim, é uma tendência. Eu acredito muito que isso cresce por fatores internos das pessoas. As pessoas é um desejo de dentro para fora. E assim, uma coisa que eu gostaria de complementar para aqueles que querem saber a diferença do orgânico, você comer o orgânico no restaurante talvez não seja a maior lição, não seja tão perceptível. Mas você comprar um frango e você vê que esse frango não está cheio de hematoma, que a pele dele não tá toda estourada. Você comprar um frango e você vê aquele fígado dele, você vê que está saudável, entendeu? Você cozinhar com o orgânico talvez seja mais educativo do que você ficar comendo comida orgânica. Porque só cozinhando com orgânico você vai saber o que é o produto bom. E aproveitando esse momento que está todo mundo em casa, está parado, está cozinhando, nem todo mundo está com dinheiro para pedir delivery, é o Sem momento dúvida. de cozinhar em casa, de conhecer o ingrediente. E vocês conseguem atender isso com muito, sabe? É o momento de ter hortinha em casa, sabe? É o momento de pegar aquele cantinho ali da casa e colocar uma cebolinha, colocar alguns legumes, colocar um pouco de hortifruti. E a Corin também tem toda essa parte, né? De bocashi, de coisas aí Tem que sim. te fornecem toda a Tem plataforma sementes. para você cozinhar em casa, para você plantar em casa, para você ter sua hortinha. Então, acho que a Corin está bem alinhada com as demandas do, do, do mundo aí para nutrir todo mundo, seja na cabeça, no corpo e na alma. E o consumidor ele está disposto, chefe, a entrar junto contigo quando você oferece uma punk, uma planta alimentícia não Não convencional. convencional. Eu Quando já você aprontei. Eu vou já contar aqui colocou? para você. É. Olha aqui, ó, tem alguém até falando das sementes orgânicas, né? A gente tem, a Corin tem sementes orgânicas ali, todo o pacote, né? Através da Corin Agricultura e Meio Ambiente. Tem o Fertibocashi, tem um kit
de horta caseira para fazer isso em casa. Só para contextualizar, tem um pessoal aqui que acho que eles não conheciam a parte da Corin de Bocacha, a parte mais... Ah, tá. É a cor em agricultura e meio ambiente, tá? Inclusive, tá, ela mandou aqui uma mensagem para nós. O Dr. Dematele fez uma live ontem, né? E a gente tem sim, viu, pessoal? Tem através do Cor em Agricultura e Meio Ambiente. Você entra lá ou entra no site do Grupo Corin normal, tem a Corin Agropecuária, tem todas elas aí, e você vai descobrir como adquirir essa parte da horta em casa, né? Isso que o chefe falou. Eu tenho aqui, viu, chefe? Ó, o dia que você vier aqui, eu tenho cebolinha e tenho alho. Eu plantei alho, demora 6 meses. Como a gente começa a dar... Ô, chefe, como a gente dá valor no alimento depois que a gente planta? Porque agora, quando eu vou cortar um alho, né? Hoje mesmo eu fiz um frango ontem, né? E à noite, e eu estava descascando o alho, mas aquilo eu falei, meu Deus, demorou 6 meses para esse grão que eu vou usar aqui. Em 2 minutinhos, né, ele ficou pronto, né? Então eu também acho muito interessante essa prática, né? Mas a minha pergunta aí, chefe, é assim, até obrigado, né, por ter falado aí dessa parte que eu nem sabia que o pessoal não sabia. Mas assim, essa parte das punks, né? E também quando você tem uma pegada dessa que eu acabei de falar, você não respeita um cardápio único. Sabe aquelas coisas dos anos, do homem dos anos, quando eu falo homem, o ser humano dos anos 80, 90, né? Que tinha uma situação assim, não, tem que estar aquilo e tal. E quando você chega com um restaurante disruptivo, como é o Corrutela, né? Que chega lá, você combina os sabores, você combina os pratos ali, e o consumidor, você acha que esse consumidor 4.0, vamos chamar assim, esse consumidor do ano 2000, da década de 2020 aí, o que você me diz dele? Ele responde a preço, ele paga isso, ele valoriza, como é que é isso, chefe? Responde. O Cortana sempre foi um lugar de preço acessível. Isso é muito bacana também, porque quando você trabalha com menos proteína, você trabalha mais assertivo. Legumes, grãos é uma coisa de preço mais baixo de se trabalhar. E o nosso público é bem cabeça aberta. Assim. Punks o pessoal come. Eu já fiz um experimento uma vez que eu coloquei ali folhas verdes. Só que quem disse que folha verde tem que ser rúcula, alface? Pois é. E agrião? Daí eu coloquei folhas verdes, eu coloquei um monte de planta ali. O pessoal comia, se divertia. Porque às vezes o nome da punk acaba afastando a pessoa. Bertalha. Então, assim, Ora em pro termos nobis. metodológicos, eu sempre, para quebrar um pouco o preconceito do público, eu coloco a punk ali, depois que a pessoa come, eu conto. E aí, gostou? Ela foi enganada do bem, né? Poxa, ela comeu sem saber, mas ela comeu muita coisa boa, né? Com certeza. Exatamente. Às vezes você coloca muito nome, você acaba distanciando, sabe? Viu, chefe? Então, você acredita que os restaurantes daqui para frente eles devam começar a flexibilizar um pouco e passarem a adotar? Eu vejo muitos chefes famosos aí, graças a Deus, já citando, né? Até agradeço aí a todos que estão assistindo a gente nesse momento, né? Que a Paola várias vezes cita lá, eu fiz aqui um frango caipira da cor e tal. E isso a gente percebe que como o chefe César, é de muito carinho que é feito isso, porque nunca tivemos uma relação comercial longe disso, no sentido divulga minha marca, seja o meu chefe, de divulgar. Claro que isso é um negócio, eu acho isso muito bom. Uma admiração mútua. Isso que eu acho muito legal. E é isso, e eu queria agradecer, sabe, chefe? Várias vezes você cita a gente assim, aí de forma espontânea, né? E para nós é importante porque nós também citamos aqueles que estão na causa, né? Então eu acredito assim, a minha pergunta, né, para a gente já começar a finalizar aqui, que já faltam 6 minutos só. Teve uma menina aqui que falou assim, desculpa, menina, estou falando no sentido carinhoso. Mas já está acabando, né? Eu falei, mas está acabando essa live, mas o restaurante Corrutela, né?
Ele vai estar lá e a gente vai poder apreciar o trabalho dele por delivery, apreciar os produtos Corin preparados por um grande chefe que valoriza a energia vital, que quando põe a mão ele põe sentimento, né? Aqui está uma frase de Mokichi Okada, né? Eu não sei se está saindo invertido para vocês aí, que é Makoto, né? Que é a sinceridade em tudo que a gente vai fazer. Então, realmente é lá no Chefe César, né, que a gente vê isso. E, chefe, então você acredita que há possibilidade de mais restaurantes convencionais, até botecos, até talvez, quem sabe, um dia chegar nesse nível de um PF, assim, né? A gente atingir esse nível utópico ainda? O que você diz para nós, chefe? Pelo menos nessa linha, os restaurantes, o papel deles é muito forte, né? Não é, chefe? Na mudança da cultura da pessoa? Uma mudança perfeita. Os chefs influenciam muito no que as pessoas comem em casa, isso é um fato. E com certeza eu acho que é um caminho mútuo das pessoas consumirem mais orgânicos em casa, os restaurantes trabalharem cada vez mais com orgânicos. Eu acho que é um pouco disso. Acho que é igual o alho que você está plantando, ele demora para crescer. Né? Ele demora, tem que ter paciência, tem que ser persistente. Mas eu tenho certeza que em solo fértil e terra boa a gente está. Né? Chefe, olha, foi um prazer. Foi um prazer incomensurável, como diz assim. Aliás, né, gente, eu vou até revelar uma situação aqui, porque eu e o chefe, nós fizemos algumas reuniões já juntos, alguns almoços prazerosos, né? E acho legal que a conversa que demorou menos com a gente foram 3 horas, né, chefe? Porque ele foi. Ninguém sabe, mas o chefe trabalhou com o Mauro, lá da Bioorgânica, que é o fornecedor da Corin, né? Que tem uma cooperativa ali, a Bioorgânica, e ela que faz a maioria dos nossos grãos, né? Ela vem de lá. De onde é Realeza? Em Realeza, fica ali perto da Tríplice Fronteira, ali perto Tríplice de. Fronteira. É. Tanto é que a gente vai pela Argentina, né, chefe? Quando vai para lá, cruzar pela Vai para Argentina é mais fácil. a Argentina é uma região, e assim, aproveitando que você tocou, isso é muito legal, porque eu tive a oportunidade de visitar a empresa que fornece parte dos grãos para a Corin, seja para alimentar animais, correto? Grãos. Ou feijão, alguns outros produtos. E é muito legal ver que por trás da Corin, que quando a gente olha parece uma empresa grande, mas na verdade por trás são vários pequenos. São vários Sim. pequenos. Isso é uma rede muito bonita de você poder ver. Legal. Então, com essa transparência, assim, conhecendo bem os processos, desde o grão até realmente, né, chegar na galinha, até crescer, receber a carne, é muito, muito, muito gratificante. Eu queria que o chefe fizesse os agradecimentos aí, que nós estamos no finalzinho, e eu inicio dizendo que foi fantástico falar contigo, que as nossas 3 horas continuem, né, e que a gente faça outras lives aqui, mas eu queria agradecer você. Bom, agradeço a todo mundo pelo tempo, pela atenção, pelo carinho também. Agradeço o Corin e Morikawa pela oportunidade, pelo espaço. E vocês vão ver a gente batendo papo bastante aí, com certeza. Então, para a gente finalizar, pessoal, eu vou passar mais uma vez o nome do chefe César. Ele está lá no restaurante Corrutela, que agora ele está em sistema de delivery, então podem pedir tudo que a gente falou aqui agora, essa experiência gastronômica orgânica, repleta não só de nutrientes, repleta não só de pureza, mas também com um ingrediente fantástico que ainda ele não vai para o cardápio, ele não é precificado, ele não vai na mesa, mas ele vai estar sendo sentido por todo o seu corpo, por toda a sua energia, que é a energia vital e o amor contido na preparação dos alimentos. Então, eu que já fui lá, eu garanto para vocês que é fantástico o ambiente, é fantástico essa experiência de conhecer um moinho ali de pedra de 1800 e também ver ali o seu chocolate sendo feito na hora, uma composteira fazendo, né, toda a reciclagem de tudo que é orgânico ali,
e também ter energia solar. Então é um exemplo de restaurante sustentável. É um restaurante com menos carne, né, que você tem. Ele tem mais verduras, mais legumes, grãos, cereais. E isso é fantástico para a Cone, apesar de, né, ficarmos rotulados aí com essa linha. Tive que parar de fazer frutas, legumes e verduras, mas para quê? Para fomentar o pequeno produtor. Isso doeu muito na gente, porque nosso nome é agricultura natural, né? Mas a gente tem aí os cereais que nós estamos fazendo. Então, o restaurante Corrutela, ele fica na rua Medeiros de Albuquerque, 256, na Vila Madalena, né, chefe? Perfeito. Vila Madalena, São Paulo. E o Apoiem os telefone? pequenos, apoiem os pequenos restaurantes, apoiem quem estão